a Ele. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Na palavra profética para 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Olha que coisa linda. Alternos obreiros. Eis que as nações são consideradas por ele, diga comigo, como a gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Olha como é forte isso. As nações são consideradas por ele como uma gota. As nações, todas as nações, como uma gota num balde. Olha o tamanho, olha a força, olha o poder de Deus. E como o pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas, como coisa pequeniníssima. Pode passar. Diga comigo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou, diga comigo, eu sou Deus. Lê lá. Muda essa tradução, tudo NVI, viu? Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus. Repita mais uma vez comigo. E não há. Mas por que dizem que tem tantos? Por que dizem que tem tantos? Aliás, ontem eu falei uma coisa importante sobre isso. Ontem, sábado, eu falei uma coisa importante sobre isso. Você já prestou atenção que um filho que não tem uma só voz de comando, um só realmente orientador? Você já prestou atenção? Um filho, um jovem, uma criança, que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. O pai orienta de uma forma, a mãe orienta de outra. Aí ele não ouve só o pai e a mãe, mas ouve os amigos, ouve os avós, ouve os tios, ouve. Como é que vai ser esse garoto? Aos conselhos de quem ele vai seguir? E o que vai virar a cabeça dele? O que será da cabeça dele? Ele não sabe a quem ouvir, ele não sabe o que é certo e errado, porque cada um fala uma coisa. Por isso eu disse ontem ainda, nós temos um pai, uma voz de comando. Assim como um filho que tem o pai e a mãe, e o pai e a mãe, quem manda mais? Nenhum, é uma só voz. Um não fala e o outro autoriza, é uma só voz. Uma só, não são duas, uma só. Porque a única maneira de você formar esse filho equilibrado, um garoto equilibrado, um filho, uma pessoa, não um rebelde, não um polêmico, não, disciplinado. Imagine você, quem disputa a cabeça das pessoas. Eu disse ainda, na Bíblia mostra que quem disputa, quando entra na vida de uma pessoa, entra de 1000, de 2000, é o demônio. Quando o diabo entra na vida da pessoa, entra de 1000, 2000, 6000.
existe na nossa vida um só Espírito, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Um só Espírito. Você pode prestar atenção quando manifesta uma pessoa, você pergunta àquela entidade: em quantos vocês estão aí? Em muitos. Por isso que a cabeça dela nunca firma. Em quantos vocês estão aí? Em muitos. Em milhares. E todo mundo brigando pela cabeça dela. Inclusive, esse é um termo conhecido no meio, né? No meio espírita e da magia. Quem que é o cabeça aí? Então, nós temos uma voz de comando, um Espírito, um Deus, um Senhor, não vários deuses. Pois eu sou Deus, diga comigo, e não há nenhum outro. E é isso que você precisa colocar dentro de você. Vamos lá. Isaías 45, 23 diz: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim toda a língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor, diga comigo, estão a justiça e a força. Você quer justiça e quer poder? Você quer justiça e quer poder? Somente no Senhor. Todos que o odeiam virão a Ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então nós somos descendentes. Essa justiça, o conto era justo, e tanto exultar como exaltar, nós seremos exaltados conforme a promessa. Mas por isso que eu sempre digo, eu acho a maior, desculpa a sinceridade da palavra que eu vou dizer, uma das coisas que eu considero, eu venci muito rápido na vida, sofri como poucos, gemi como poucos, gemi vendo a minha família sendo destruída, gemi vendo meus pais perdendo todo o seu patrimônio, gemi vivendo eu, a minha mãe e a minha irmã vivendo uma vida miserável. Eu estava lembrando disso outro dia, e depois que eu caí a ficha, né? Porque minha mãe, no desespero dela, teve uma época que a única alternativa que ela teve foi começar a mexer com joia para tentar vender algumas coisas e o básico para a família, né? Então ela tinha um mostruário de joias, de ouro, e isso quando não morava em São José do Rio Preto. E que alguns conhecem, outros não conhecem a história, quando meu pai perdeu tudo que tinha, o casamento dos meus pais chegaram ao fim, que eu cheguei em São José do Rio Preto, viemos num caminhãozinho de mudança, carga seca, trazendo alguns poucos eletrodomésticos, que meu pai não deixou nem minha mãe trazer eletrodomésticos, não tinha nem geladeira para poder colocar as coisas. Eu fui morar numa casa de 3 cômodos de fundo, ali no Parque Industrial. Uma casa muito simples, não tinha porta em nenhum dos cômodos, só tinha porta nos banheiros. E mesmo assim não sabia nem como ia pagar o aluguel, como íamos nos manter, né? E eu me lembro que, como minha mãe trabalhava com joia, restou alguns resquícios de joias, correntinha arrebentada, pulseirinha, pedaços de ouro, né? Que ia juntando tudo aquilo para poder
E aí eu saía do Parque Industrial e vinha para o centro da cidade para ver, né, se eu conseguia vender aqui esse pedaço de ouro. E ali no calçadão, antigamente, eu não sei se hoje tem, antigamente tinha sempre ali no centrão, bem no calçadão, algumas pessoas com as placas dizendo compra-se ouro, né? Não sei se tem isso ainda, existe? Existe. Então, tinha sempre ali, e eu saí com aquele monte de caco de ouro, e não fiz isso por uma vez ou duas, não, tinha 14 anos, saía, vinha a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus, e vinha para poder tentar vender essas peças de ouro ali. E depois, outro dia que eu parei e caí a ficha, eu achava tudo muito estranho, né? Eu era um menino, tinha que subir naqueles prédios velhos, né? E entrava em salas onde aquilo era quase que bandidos. E eu tenho certeza que outro dia que eu parei para pensar sobre isso, eu falei, eles achavam que eu era... porque era sempre coisa arrebentada, né? Era sempre coisa arrebentada. Então, eles achavam que eu arrebentava do pescoço das pessoas e levava para eles. Então, quando eu chegava e fazia uma venda, o primeiro dinheiro que ele me deu, que era o dinheiro de fazer compra, de comprar o básico e sanar luz, conta de luz, a coisa, eu voltei para casa na maior alegria do mundo, né? Na maior alegria, porque voltando com dinheiro para casa. E aí os caras tratavam muito bem e falavam, tudo que você conseguir, você pode trazer que a gente compra de você, viu? Tá, já estava até me encomendando, né? Estava até encomendando já. E eu chegava lá, falava assim, mãe, tem mais aí, vasculha aí, tem mais, porque agora eu achei, o cara compra, o cara é honesto e tal, na pureza. Então, depois passa toda essa fase, aí eu tive a minha fase pessoal, do meu sofrimento, depois de recém-casado, uma vida miserável, uma vida humilhante, de não ter como me manter, de comer de favor. Mas por que eu estou entrando nesse assunto? Porque quando eu sentava aí, eu tinha uma fome, eu queria ouvir, eu tinha tanto desejo de vencer, que eu queria, era assim, eu estava atento a uma palavra, porque uma palavra é o que eu precisava, não era uma mensagem, era uma palavra. Às vezes uma palavra era tudo que eu queria ouvir, uma palavra, que era aquela palavra que fazia diferença na minha vida, que fazia diferença, que me fazia me levantar, agir diferente, ter atitudes diferentes. Então, eu venci muito rápido, porque sempre fui bem rápido, bem flexível. Costumo dizer que o ponto forte é a flexibilidade. É isso que Deus quer? Não tem resistência, estou dando, estou fazendo. É isso que Deus não quer? Também não tem resistência, estou tirando, estou eliminando, eu só quero uma coisa, eu quero vencer. Então, eu sentava no banco da igreja, se tem um lugar que eu levava a sério é o banco da igreja, e eu estou falando isso, e não estou falando por força do acaso, porque eu percebo que muitas pessoas ainda não entenderam isso. E errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, o poder, esse Deus que nós estamos vendo aqui, que as nações é como uma gota num balde para Ele, viu? As ilhas é como um grão de areia para Ele. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Agora, o que eu preciso entender, eu preciso me achegar a esse Deus. A palavra precisa entrar, a palavra traz revelação, a palavra traz sabedoria, a palavra traz poder. A palavra é viva e eficaz, a palavra é poderosa. E aí eu frequento a igreja, mas aí é melhor você fazer, sabe o que muita gente faz? Tem de graça o poder, vai pagar a palestra, vai fazer curso, e paga caro, e não sai do lugar. Paga caro e não sai do lugar. Porque, como eu disse, motivação, ser motivado não é abençoado. É bem diferente. Motivado é uma coisa, abençoado é outra. Por isso que quando você sentar aí, você tem que, assim, não perca as vírgulas.
Porque o Senhor, quando o Senhor falava, tinha gente que captava de imediato, tinha gente que não entendia nada que Jesus estava falando. Sabia disso? Havia pessoas que absorvia, entendia o que Jesus estava falando, outros não entendiam nada. Absolutamente nada. E nós precisamos entender, porque é isso que vai fazer de nós homens vitoriosos, é a bênção caminhando sobre nós. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Passa. Filipenses 2:9. Eu acho que é a partir do 6. Volta o 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Diga comigo, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, aos homens. Jesus, embora sendo Deus, ele não se apegou a isso. Não foi algo que ele considerou que é algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou. Grave essa palavra, se esvaziou. É a primeira coisa que eu digo, não tenho também nenhum constrangimento. Ontem eu falei sobre isso, sabe, eu não tenho a pretensão de agradar a todo mundo, não quero ofender ninguém, mas eu não tenho a pretensão. Eu quero ter a minha consciência tranquila, que eu falei o que você precisava ouvir. Eu quero ter a minha consciência em paz, totalmente em paz, ainda que muita gente não goste. Eu quero ter a minha consciência 100% em paz, que eu falei o que precisava ser falado, que eu falei o que você precisava ouvir, que eu falei aquilo que você precisava aprender, que eu falei mesmo muitas vezes, muitos achando assim, nossa, dura a palavra, como outras vezes as pessoas olham e dizem assim, arrogante, né? O bispo é arrogante, o bispo é soberbo, o bispo é mal educado. Não, nenhum momento a intenção é essa. Só que eu não tenho a pretensão de agradar a todo mundo. Eu quero ter a minha consciência em paz, a minha consciência tranquila, que eu falei a verdade, que eu te ensinei, que eu não fui covarde, que foi falado, assim como eu tenho os meus filhos, você é meu filho na fé. Você é meu filho na fé, eu tenho uma responsabilidade sobre você. O que eu quero para os meus filhos, eu quero para você, porque você é meu filho na fé. Não tem mérito algum você está e viver uma vida derrotada, fracassada, uma vida miserável, uma vida envergonhada, perdendo tudo, uma vida devastada pelo diabo. Não tem mérito algum nisto. Então, eu quero que entre dentro de você, a primeira coisa que nós precisamos fazer a exemplo de Jesus, se esvazia. Ele era Deus e não considerou isso importante, se esvaziou, não estava preso a um título, não estava preso a uma posição, ele se tornou o quê? Servo. Servo é o que nós somos, Quando nós entramos por aquelas portas, nós somos servos, do Senhor. Não é o bispo, não é o doutor, não é o empresário, não, o servo, nós somos servos do Senhor, e nós precisamos nos esvaziar para que Deus possa nos encher, porque se nós chegamos cheios demais, como é que Deus vai encher do quê? Às vezes nós chegamos tão cheios que não tem mais onde Deus encher, né? E o cheio do quê? Cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de conceitos e preconceitos, cheio, não tem como Deus te encher. Nós precisamos nos esvaziar, para que Deus possa nos encher. Amém? E sendo encontrado em forma humana, diga comigo, humilhou-se a si mesmo. Não precisa ninguém humilhar, não. Humilhou-se a si mesmo e foi
obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte, e é o que nós precisamos ser, obedientes até as últimas consequências. Ô bispo, até a morte? E se ele não passa por essa morte, ele jamais seria aquele que nós lemos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei das nações, autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele jamais seria. Foi passando por isso aqui. Passa, por favor. Por isso, Deus o exaltou a mais, diga comigo, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e aonde? Porque você sabe que até os que estão no inferno serão ressuscitados e vão comparecer diante do trono do Senhor. Para quê, bispo? Esse é o ponto, hein? É o questionamento importante. Então quer dizer que quem está no inferno então ainda vai? Não, quem está no inferno será ressuscitado, vai comparecer diante do trono do Senhor para ir para o pior lugar, que é o lago de fogo e enxofre. Mas todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, se curvará diante desse nome, Jesus. Amém? Vamos lá. E toda língua confesse que Jesus Cristo, diga comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Diga mais uma vez, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confesse isso sem cessar. Jesus Cristo é o Senhor. E confesse na sua vida, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. João 18, 28. Quando nós vivemos, olha o que você precisa entender. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é muito simples. Não é um evangelho, não é uma religião que vive para acusar, para trazer uma condenação ou um fardo pesado sobre a vida das pessoas. A religião cega o ser humano e deixa o ser humano burro. Quando eu falo isso, você acha até que eu pequei. Estou igual Jesus, já estou lendo teus pensamentos já. Nossa, que palavra pesada. Porque é como eu disse, né? Religião, quantas tem no mundo, gente? Quantas? Quantas você acha? Quantas você acredita, mais ou menos? 15 religiões? Você acredita que tem mais de 2.000 religiões? Muito mais do que isso. E tem gente que crê em tudo, como eu disse outro dia. Tem lugares que a vaca é sagrada, é adorada. Tem lugares que o elefante é sagrado, é adorado. O rato, sabia? O rato. E aí vai, as coisas mais absurdas. Olha aqui, em seguida os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, ou um tribunal. Já estava amanhecendo, e para evitar, diga comigo, para evitar
contaminação cerimonial, os judeus não entraram no tribunal, pois queriam participar da Páscoa. Que coisa linda! Os judeus levaram Jesus à casa de Caifás para um tribunal. Eles estavam levando Jesus para ser condenado. Eles estavam levando Jesus para ser condenado e crucificado, mas eles não podiam se contaminar. Não, eles não podem entrar no pretório, porque eles não podem se contaminar, eles são santos demais. Você está vendo como a religião cega o ser humano? A religião não deixa o ser humano enxergar? Você não entendeu o que eu disse, né? Não entendeu, né? Já estava amanhecendo para evitar... Em seguida os judeus, diga comigo, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, da casa do governador para o tribunal. Já estava amanhecendo para evitar contaminação cerimonial, só cerimônia. Os judeus não entraram no tribunal, pois queriam participar da Páscoa. Então eles não podiam se contaminar não entrando, mas eles podiam condenar Jesus e matar Jesus. Está entendendo agora ou não? É o tipo de cegueira que a religião traz às pessoas. Ele pode condenar, ele pode matar Jesus, mas ele não pode entrar ali, porque ele não pode nem se contaminar. É santo demais. É isso que a religião faz. Quando a pessoa só vive uma religião, é isso, vive em cima de cerimônias, rituais, religiosidade, e assim por diante. Vamos lá. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Volta aqui, por favor, porque agora eu estou falando de viver uma religião. Agora eu estou falando de quantas pessoas têm vivido rituais, uma vez que o Evangelho é uma coisa tão linda, tão simples. Às vezes as pessoas estão presas. Você viu? Mas qual que é o crime que ele cometeu? Falaram? Não falaram, porque não conseguiram encontrar. Mas por que queriam crucificar ele, se não acharam um crime nele? Se ele não era merecedor de ser crucificado, morto, se não acharam um crime, o que ele fez? Qual é o erro dele? Mas também não se importaram, seguiram em frente. Mas olha, conforme o costume de vocês, costuma-se soltar um prisioneiro. O que vocês querem? Ainda tentando livrar Jesus. Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás, o bandido. E Jesus, volta o versículo anterior. Mais um. Querem que solte o rei dos judeus? Nem foi o Jesus que disse isso. Que inclusive, a única coisa que acharam para matar Jesus, a acusação que fizeram, e nem foi Jesus que disse isso, foi eles mesmos que colocaram, é isso aqui, ó, é o que estava lá na crucificação de Jesus, na cruz de Jesus, rei dos judeus. Porque nada mais encontraram. É o que eu quero mostrar a você. Muitas vezes, os rituais, a religiosidade, a religião acusa, cega.
deixa o ser humano burro, sem visão, só presos a rituais. Ele não pode, ele pode crucificar, ele pode levar Jesus à justiça para ser condenado, mas ele não pode entrar, porque ele não pode se contaminar. Ele pode matar, tirar a vida de um homem, poderia, mas ele não pode entrar lá, para não se contaminar. Amém? Aonde o senhor quer chegar com isso, bispo? Eu quero chegar aqui. A coisa mais importante, a coisa mais linda, principalmente, quem vai descer as águas do batismo hoje? A coisa mais linda do Evangelho é isso. O Evangelho é um Evangelho sem acusação, sem condenação. E vocês vão acompanhar isso aqui agora, porque o que adoece as pessoas, o que é causa de depressão, ou que tenha adoecido muitas pessoas? Condenação, acusação. As pessoas vivem se acusando, e o diabo vive acusando pessoas, acusando do que fez, acusando dos erros, acusando das práticas passadas, acusando, diga comigo, acusador, é o diabo. Uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós nos tornamos nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É tudo novo, sem acusação. É a simplicidade. Passa, por favor. João 8,54, respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que eu não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço, diga comigo, e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Eles viviam só para tentar questionar e condenar Jesus. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço. Diga comigo, a oração do fariseu, diga comigo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será? É o que eu disse, né? Você vê que às vezes a pessoa, porque eu não sou como fulano, porque eu não sou como ciclano. Tá cheio de fariseu por aí, viu? Inclusive está cheio de fariseu dentro da igreja. O fariseu, ele está sempre olhando para os seus méritos, olhando para a vida do outro. Inclusive, graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Graças a Deus. Nossa,
eu não sou corrupto, eu não sou isso, eu jejuo 2 vezes por semana, e mais eu dou dízimo de tudo, e graças a Deus, eu não sou como esse publicano. E o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa as minhas falhas, eu sou pecador, Senhor, me ajuda. Quem foi justificado? Quem agradou o Senhor? O primeiro ou o segundo? O segundo. O segundo. E é o que nós precisamos ter cuidado. Primeiro nós temos que ter cuidado para não ser fariseu, ficar olhando para a vida do outro quando deveríamos estar olhando para a nossa. Porque a gente já vai dar trabalho demais para dar conta da nossa. É verdade ou não é? Ixi, vai dar muito trabalho para dar conta da nossa. Já dá, né? Já dá. Dá muito trabalho, porque se a gente se concentrar, peraí, eu não quero saber dele, eu quero saber de mim. Eu não quero saber o que ele está fazendo, o problema dele, ixi, Deus tem misericórdia dele, eu quero saber de mim, quero saber de mim. Porque há pessoas que até justificam, né, amenizam pelo erro dos outros, justificam os seus pelo, eu não faço isso, eu não faço. A verdade é, gente, às vezes nós não temos, eu não cometo o mesmo erro que o outro está cometendo, mas eu cometo outros bem semelhantes. Ou ainda que sejam diferentes, eu tenho também os meus erros, e não me dá o direito de apontar o dedo para quem quer que seja. Amém? Nós precisamos ser como o publicano, e não como o fariseu, que estufa o peitinho, acha que está arrebentando, e o Senhor está olhando para ele, dizendo, filho, vai te converter. Vai te converter. E nós, tudo isso é para mostrar que quando nós erramos, quando nós falhamos e nós nos humilhamos diante do Senhor e tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu sou um pecador, me ajuda a me levantar. Não é o famoso tem misericórdia, vai lá e faz de novo. Me perdoe, vai lá e faz de novo. Me perdoe, vai lá e faz de novo. Me perdoe novamente, Senhor, vai lá e faz de novo. Não, isso não. Mas é o verdadeiro arrependimento. Você sabe que o verdadeiro arrependimento, a pessoa não volta a fazer. Remorso é diferente de arrependimento. Quando você só tem um remorso, você chora, você fala, nunca mais eu vou fazer. Daqui a pouco está fazendo de novo. Mas quando você se arrepende de verdade, você vai cometer outros erros, mas aquele não. Amém? Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de direção, é conversão. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, diga comigo, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E esse perfume era caríssimo. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse, diga comigo, a si mesmo. Mais um daqueles questionamentos internos, né? Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus.
Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Você vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você que se considera tão santo, você que se considera tão puro, você que é o Senhor santidade, que consegue enxergar o pecado dela, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você vê que essa mulher, pela a sua quantidade de erros e pecados, que era uma pecadora, você vê que ela se lançou aos pés de Jesus. Ela o amou muito. Dentro dessa parábola de Jesus, para pensar, quem deveria ser mais grato? O que? A dívida foi perdoada, um devia 500, o outro 50, mas nenhum dos dois poderia pagar. Quem deveria ser mais grato? Supostamente aquele que mais foi perdoado, aquele que mais tinha dívida. Quanto mais dívida você tem, quanto mais pecado você tem, ou você teve, ou mais pecado você praticou, então mais grato você deve ser. E você deve amar ao Senhor com toda a intensidade de todo o seu coração, porque seja aquele que teve muito ou seja aquele que teve pouco, ambos são perdoados. Entendeu? Sim ou não? Você está entendendo que essa dívida, ela é gigantesca, porque foram tantos pecados, o outro foi menos, mas nenhum nem o outro tinha condição de pagar. O salário do pecado é a morte. Nenhum tinha condição de pagar a sua dívida, mas ambos foram perdoados. E eu espero que você esteja entendendo que o Espírito Santo está tentando transmitir. Não importa quanto erro, não importa quanto pecado você cometeu, não importa quantos erros você cometeu, sejam muitos ou sejam poucos, aquele que não teve muito pecado, não praticou talvez pecados tão que olharia e diria assim, não, esses são absurdos, talvez tenha alguns aqui que praticou coisas absurdas, mas tanto de 500 como de 50 não tinha condição de pagar, e ambos estão perdoados. Amém? Ambos devem andar de cabeça erguida, ambos devem se libertar de total ou de qualquer, diga comigo, acusação. Nenhuma acusação. Essa é a maravilha do Evangelho do Senhor Jesus. É você poder parar, zerar a sua vida, não importa. Às vezes a pessoa olha para você e diz assim, a gente é julgado muitas vezes pelo passado, né? Julgado pelos homens, não pelo Senhor. Nós somos julgados e vivemos sendo condenados pelo nosso passado, pelos homens, mas não pelo Senhor Jesus. Não pelo Senhor Jesus. O nosso passado está apagado. Amém? Então, o que eu quero transmitir a você, passa por favor. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Diga comigo, vá em paz.
É isso. Vá em paz, caminhe em paz, siga em paz. A sua fé te salvou, teus pecados estão perdoados, o teu passado está apagado. Vá em paz. Passa. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza, de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, e não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, você vê, hein? Olha o que eu quero, aonde eu quero chegar. Presta atenção nos detalhes. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se de todo o coração, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo, diga comigo, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Olha que coisa linda, você vê que coisa, que simplicidade, né? Por isso que eu falo, às vezes é tanta burocracia, às vezes é tantos rituais, você vê que aquele homem, mesmo sendo de uma outra nação, sendo de um outro país, com aquela sede de Deus, aquela sede de aprender a palavra, veio para Jerusalém para poder ouvir, para entender um pouco mais. O Espírito Santo, sabendo de tudo isso, mandou com que Filipe se aproximasse da carruagem. Quando Filipe se aproximou da carruagem, escutou aquele homem lendo, tentando entender, se aproxima dele e disse: o senhor entende o que o senhor está lendo? Ele disse: não, eu não entendo. E aí Filipe pregou as boas novas, falou de Jesus para aquele homem dentro da carruagem está passando, vê ali as águas, um riacho, disse: ali águas, o que me impede de ser batizado? Nada. O senhor crê de todo o coração? O senhor crê de todo o coração? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Olha lá. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe, eu não entendo, desculpa a sinceridade. Você vê que a decisão é tão simples. Quando a gente quer Jesus, eu quero vida nova. Eu não preciso ouvir, ainda é para pensar. Você vê que ouviu uma vez. Esse homem ouviu uma vez, creu de tamanha forma. Olha ali,
O que me impede? Eu posso. O que me impede? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê. Então não há nada que impeça. Desceu às águas e batizou aquele homem. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. É sem rituais. Muitas das coisas complicadas que nós vemos é complicado pela religião. O Evangelho é simples. A nossa fé, ela é poderosa e ao mesmo tempo simples. Por isso que nós temos que aprender a viver uma comunhão com Deus, e não rituais, não religiosidade, não carregando e permitindo que a religião nos imponha um fardo tão pesado. Porque hoje, você já prestou atenção, por que nós temos que estar atento? O que é comunhão? É você ter um relacionamento com Deus. É você ter um relacionamento com Deus e você não está preso a rituais, a costumes, como muitas vezes a gente escuta, vê. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas se ela pode se maquiar ou se ela não pode se maquiar, se ela pode usar calça comprida ou se ela deve usar saia. Mas muitas vezes aquele que não maqueia, que não corta a ponta do cabelo, que vem aqui quase na curva da perna aqui, ó, quase na curva da perna, que tem toda uma santidade exterior, há uma tremenda imundícia interior. Porque eu não posso cortar, eu não posso maquiar, porque maquiar é pecado. Eu não posso usar calça comprida, porque é pecado. Eu não posso cortar a ponta do cabelo, que é pecado. Mas eu posso falar de todo mundo e condenar e já mandar todo mundo para o inferno. Porque esse vai para o inferno, aquele vai para o inferno, aquele outro vai para o inferno. Aquele é do diabo, aquele é de Deus, né? Já é o juiz. Então isso eu posso. Então a religião, ela cega muita gente. E não estou facilitando nada. Grave isso, não estou facilitando nada. Eu estou dizendo que o homem de Deus, a mulher de Deus caminha numa conduta irrepreensível. O homem de Deus, a mulher de Deus caminha, principalmente o seu, claro que a gente tem toda uma compostura, toda uma postura, mas principalmente o seu interior, o seu caráter, a sua maneira de olhar para os outros, a sua maneira de falar, o seu coração. Ele guarda o seu coração. É isso que nós precisamos ser verdadeiramente, e dentro de nós, carregar esse evangelho simples, esse evangelho objetivo, poderoso, que traz paz e não condenação. Porque pecar nós pecamos, errar nós erramos, mas nós não nos conformamos com os nossos pecados, nós não aceitamos isso como algo natural. Até porque, segue aqui por favor, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Passa por favor. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês, diga comigo, não pequem. Diga comigo, mais uma vez, diga comigo, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês, leia ali por favor, não pequem. Diga novamente comigo, não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Não peque, mas se acontecer, temos um intercessor perante ao Pai. Não peque, não é para pecar, mas se acontecer, você pede perdão, você levanta a tua cabeça. Você não tem que morrer porque você cometeu um erro, você não tem que morrer porque você cometeu um deslize. Não, eu cometi um erro, eu cometi o que eu não poderia ter cometido, eu errei onde eu não poderia ter errado, mas me perdoe, Senhor, me perdoe. O Senhor é o meu advogado, o Senhor é o meu intercessor, tem misericórdia de mim. Levanta a tua cabeça e anda de cabeça erguida. Filhinhos, não pequem,
Se porém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Muda aquela, volta ali e muda a tradução. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Diga comigo em voz alta: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você tem um advogado. Amém? Você não está desamparado. Não é para pecar. Não é para pecar. Nós não estamos falando de pecados repetitivos. Ah, não, eu pequei, me perdoa. Estou pecando amanhã. Ah, me pequei, estou pecando amanhã de novo. Ah, me perdoa, Senhor, estou pecando amanhã de novo. Não, não é isso. Não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Amém? E Ele intercede por você. E aí, olha o que eu quero dizer. Tem coisas que a gente nunca poderia ter feito, nunca deveria ter feito, cometemos deslizes que nunca poderíamos, mas infelizmente aconteceu. Agora eu peço perdão, eu me humilho diante do Senhor, eu tenho um advogado, eu tenho aquele que intercede por mim, eu levanto a cabeça e ando de cabeça erguida, sem acusação, porque quem acusa é o diabo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Venham a mim, diga comigo, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Venha a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Também tomem sobre vocês, diga comigo, o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O jugo do Senhor, pois o meu jugo, diga comigo, é suave, e o meu fardo é leve. Não é um fardo pesado, não, viu? Não é um jugo pesado, um fardo pesado, não. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Repita comigo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Muda a tradução, por favor. O ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Fique em pé, por favor.